Capitu traiu o Bentinho? Não. Capitu traiu o Bentinho? Eu acho que não, senão perderia toda a majestade do livro pra mim. Capitu traiu o Bentinho? Não sei, não tem como saber. Se alguém falar que sabe, está mentindo. Porque não tem informação suficiente no livro. Nem pra que sim, nem pra que não. O Bentinho era maluco, mas a Capitu também não se ajudava, entendeu? Porque eles faziam de sons, então... Capitu traiu o Bentinho? Ó, assim, talvez eu acho que sim, porque o menino não era a cara do Escobar. Escobar, o Segundo Ezequiel. Bentinho. Ué, mas... Tá, e segundo... E ela também não É verdade, e segundo vocês ela não traiu, segundo... Não. E aí, pessoal, eu sou a Lívia do Cabeceira, Livinha. E eu tenho a honra de estrear esse mês que, sinceramente, eu não tenho nem palavras pra descrever a emoção que eu estou sentindo nesse momento da gente estar entrando nesse mês desse escritor incrível, fantástico, que faltam palavras pra descrevê-lo, que é Machado de Assis. E eu não poderia começar esse mês com nada mais, nada menos do que... O que você acha melhor? Dom Casmurro ou Memórias Póstumas? É difícil escolher, mas eu acho que Dom Casmurro talvez tenha sido uma das obras mais geniais que eu já li em toda a minha vida, então é lógico que teria que ser ele, não poderia ser outro. Dom Casmurro, para estrearmos o mês de Machado de Assis, o gênio da literatura brasileira. E pra você que se chama de leitor, já vou hablar, hein? Você que se diz ser um leitor e nunca leu nada do nosso querido Machadinho, você tá sendo um leitor muito errado, sinto informar-lhe. Porque, gente, Machado, de verdade, ele pra mim não tem discussão em relação a isso. Ele é o melhor escritor da literatura brasileira. Mas não só isso, Machado está com certeza entre um dos principais escritores de toda a literatura, da literatura mundial. E o mais impressionante pra mim é saber que ele foi autodidata. Vocês têm noção que Machado de Assis foi autodidata? Bom, enfim, né? Só puxando um pouco o saco dele aí, porque ele merece. Mas Machado, pra quem não conhece, Machado nasceu aí em meados de 1830, quase 1840. Ele escreveu durante a sua vida os mais diversos estilos literários que vocês podem imaginar. Ele escreveu romances, poesia, conto, tudo que vocês podem imaginar mesmo. Ele fluiu bastante entre os diversos estilos literários, mas ele ficou mais conhecido por seus romances e contos. E entrando um pouco mais agora na história dessa obra de arte chamada Dom Casmurro, a famosa discussão sobre se Capitu traiu ou não Bentinho, e para isso eu pedi a participação aqui dos nossos queridos amigos. Na verdade, o que muitas pessoas não sabem é que essa discussão nem sempre existiu. Até meados da década de 60, era um fato de que Capitu tinha sim traído Bentinho. Ninguém nunca tinha chegado a questionar isso, né? Essa questão nunca tinha surgido. Até que uma escritora norte-americana chamada Helen Caldwell, não sei como fala isso. Ela escreveu um livro chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. E nesse livro ela liga, né, a história de Bento à história de Otelo. Ela faz uma conexão entre as duas histórias, e claro que essa conexão não é à toa. No próprio Dom Casmurro, Bento cita várias vezes, ele faz várias referências a Otelo. Bom, resumidamente, Otelo conta a história de um príncipe chamado Otelo, que é enganado por um homem chamado Iago, que desejava ter o posto de comandante. E esse cara faz Otelo acreditar que ele tinha sido traído pela sua esposa, mas isso não era verdade. Na verdade, tudo fazia parte do plano de Iago para tomar o posto de comandante. E a esposa de Otelo morre jurando de pé junto que ela não tinha traído ele, e inclusive ela continuou amando Otelo até o último dia, jurando que não tinha traído. E ela realmente não tinha, porque tudo fazia parte de um grande esquema. Quando a Helen lança esse livro, as pessoas começam de fato a enxergar que talvez existisse a possibilidade de que Capitu não tenha traído Bentinho, de que tudo tenha sido uma visão, algo que Bentinho tenha criado ali e tenha feito todo mundo acreditar que ela o tenha traído, que ela o tivesse traído. Sabemos? Não sabemos.
Inclusive, eu conversando com a Lívia aqui por trás das câmeras, a gente tava falando, gente, não existe a possibilidade de você, com base no que você lê, sem outros fatores ali, sem estudos por trás, não existe a possibilidade de você, lendo o livro, determinar se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E essa é a genialidade de Machado. Mas bom, entrando aí na história, né, quais são os personagens que compõem esse romance? Temos o Bento Santiago, inclusive a Helen faz uma referência com o nome de Bento Santiago, com o Iago da história de Otelo. Não sabemos se isso realmente foi pensado por Machado ou não, mas Machado sempre escolhe seus nomes pensando muito bem no significado que eles carregam. Então, talvez realmente tenha sido uma referência a isso. Nunca saberemos. Temos o Bentinho, temos a Capitu, que são os dois personagens principais dessa história, e temos uma série de outros personagens aí. Temos a mãe do Bento, a Dona Glória, o José Dias, que é o agregado, que vai causar um alvoroço nessa casa. Temos o Escobar, que vai ser aí justamente a terceira parte desse possível triângulo amoroso, e outros personagens secundários. No que consiste a história? Basicamente, Bento e Capitu se apaixonam quando eles eram ainda muito novos, eles tinham ali cerca de 14 anos de idade, e eles se apaixonam. Porém, qual que é o grande problema disso? Bento tinha sido consagrado pela sua mãe antes dele nascer, e quando a mãe, a Dona Glória, se vê grávida do segundo filho, ela faz uma promessa, então um voto, de que ele viraria padre. Então ele deveria ir ao seminário e virar padre. Ou seja, esse é o grande problema de toda essa história, porque Bento se apaixona por Capitu e obviamente que ele não queria virar padre. Mas na verdade, o livro não começa nesse momento. O livro começa quando Bento já é um velho, um senhor chamado Dom Casmurro. E ele começa justamente explicando o porquê de ele se chamar Dom Casmurro, o porquê desse apelido. E você vai ver que esse narrador é deveras manipulador, porque ele explica o porquê do apelido Dom Casmurro e ele fala, leitor, pode confiar, não precisa procurar no dicionário. Casmurro significa recluso, solitário, e ele explica o porquê que esse apelido surgiu, com um menino que colocou esse apelido nele, enfim. E se você decide seguir pelo caminho de confiar nesse narrador, acredite em mim, todos os eventos seguintes dessa história vão ser encarados com uma visão diferente da visão que você teria se você decidisse nesse primeiro momento da primeira página desse livro desconfiar do narrador e procurar no dicionário o que significa casmurro. Porque sim, casmurro pode significar recluso, solitário, mas casmurro também significa teimoso, obstinado, ou seja, aquela pessoa que quando coloca uma ideia na cabeça, nada consegue tirar a ideia da cabeça daquela pessoa. Então, se você decide nesse primeiro momento pesquisar o significado de casmurro, você vai provavelmente encarar todos os eventos seguintes com uma certa desconfiança daquilo que Bentinho vai narrar, já que ele é justamente essa pessoa extremamente teimosa, obstinada, que muito provavelmente em algum momento que esse ciúmes foi atiçado, ele jamais conseguiu tirar essa ideia da cabeça e ele vai fazer de tudo que ele puder pra te convencer daquilo. Mais uma vez, isso não é uma defesa aqui a Capitu, eu não tenho uma opinião formada sobre se Capitu realmente traiu ou não Bentinho, mas é algo a se pensar. A gente não tem como colocar toda a nossa confiança em Bentinho, principalmente pelo fato dele ser um narrador extremamente enviesado, né? Não tem como a gente confiar 100% nele. Então, desde o início, e você vai ver que isso é algo que Machado sempre faz, absolutamente tudo que Machado coloca, e isso faz parte da genialidade dele também, pode ser interpretado de múltiplas formas. Não tem absolutamente nada na escrita de Machado que tem uma só interpretação possível, que tem um só significado possível. Tudo tem algo por trás, tem um significado por trás. Se você decide confiar em Bentinho, vai ter uma possível interpretação. Se você decide desconfiar dele, vai ter uma outra interpretação igualmente razoável. Então, esse livro é genial por várias razões, mas todas elas giram em torno do fato da sofisticada escrita de Machado. E na verdade a gente vai conhecendo no início do livro esse sujeito que é o Dom Casmurro, que é um sujeito minimamente enigmático. Quando ele fica velho, ele constrói uma casa que é uma réplica exata da casa que ele morava quando ele se apaixonou por Capitu.
uma réplica exata, com absolutamente todas as mesmas construções, os mesmos cômodos, os mesmos móveis, os mesmos enfeites, os mesmos quadros que tinha na parede. Que detalhe, aqueles 4 bustos, na verdade, que tinha na parede, todos eles representavam também uma história de traição. Então, tudo que envolve Bentinho ou Dom Casmurro, tudo isso faz ele lembrar ainda desse fato. Parece que ele tá tentando se convencer de que aquela traição realmente ocorreu, pra ele meio que tentar se perdoar nessa história toda por ele ter acusado Capitu de tê-lo traído. Mas enfim, nem chegamos lá ainda, né? A história toda vai girar em torno do fato de que Bento e Capitu se apaixonaram e porém Bento teria que ir ao seminário. Então, nessa história entram aí várias tentativas de se safar desse seminário, de livrar Bento de ter que ir pro seminário, de ter que se tornar padre. E essas tentativas envolvem apelo aí ao José Dias, que era o agregado da família, a prima Justina, que também morava com eles. Mas nenhuma dessas tentativas funciona e Bento realmente acaba tendo que ir pro seminário. Ele passa um tempo e eu não vou contar os eventos que acontecem depois disso, porque obviamente vocês precisam ler essa história. Mas a paixão de Bento e de Capitu vai aumentando a cada dia. Na mesma medida que essa paixão vai aumentando, a desconfiança de Bento parece que também já é colocada por Machado desde lá de trás. Então, em um determinado momento, José Dias fala pra Bento que Capitu tinha olhos de uma cigana dissimulada. E Bento acredita nisso e vai encarar Capitu. E esse momento, inclusive, que Bento vai encarar Capitu, que depois gera uma das cenas mais sensacionais, uma das escritas mais sensacionais de toda a história da literatura brasileira, que é a cena dos olhos de ressaca de Capitu. Mas o momento em que Bento vai encarar Capitu, ele vai encará-la com olhos de total desconfiança. Ele vai olhar para os olhos de cigana dissimulada que ela tinha. E isso depois se torna uma cena ali de paixão. Então, na mesma medida que eles vão se apaixonando cada vez mais, ele vai desconfiando cada vez mais dela. E se eu fosse parar pra comentar todas as cenas incríveis e os trechos incríveis que existem nesse livro, a gente poderia ficar literalmente horas aqui conversando. Mas eu vou falar apenas sobre esse trecho dos olhos de ressaca, que inclusive eu comentei sobre num vídeo dos clássicos versus contemporâneos, que está aqui no card, se vocês quiserem assistir. Mas eu preciso mencionar essa cena aqui porque, de verdade, eu acho que foi um dos trechos mais incríveis já escritos em toda a história da literatura brasileira. Por quê? Bom, não dá pra ler Machado com pouca atenção, primeiramente. Primeira coisa é isso. Não dá pra você ler Machado de qualquer jeito, porque, como eu falei, absolutamente tudo que Machado escreve tem um significado por trás. E essa cena dos olhos de ressaca me impressiona pelo tanto que Machado consegue passar e o tanto que ele consegue fazer você sentir sem fazer acontecer absolutamente nada. Retórica dos Namorados dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Então é justamente isso, essa loucura, que não acontece nada nessa cena. E o que Bentinho fala é que ele tentou se agarrar em outras coisas, ele tentou desviar o olhar, ele tentou olhar pras orelhas, pro cabelo, mas as pupilas dela voltavam a chamar-lhe e ele não conseguia desviar o olhar do olhar dela. Gente, não tenho o que falar, Machado é simplesmente genial. E bom, não tem muito mais o que eu falar dessa história sem gerar muitos spoilers, afinal de contas, o maior spoiler todo mundo meio que já sabe, ou não sabe, porque não tem como saber, mas os ciúmes de Bentinho vai ser despertado num momento
em que eles têm uma discussão, aí eles têm uma briga, e nessa briga Bentinho fala que ele vai então virar padre e que ele vai fazer o casamento de Capitu. E aí Capitu devolve com, então você vai fazer meu casamento, então você já também vai batizar o meu primeiro filho. Pá! Turn down for what? E Bentinho, então, obviamente, fica morrendo de ciúmes ao imaginar Capitu com o filho de outro homem. E gente, daí pra frente é só pra trás. E aí, meu filho, o Bentinho começa a ficar extremamente enciumado. Aí entra o Escobar na história. E aí não tem mais muito que a gente possa fazer. Leiam essa obra de arte. De verdade, eu não tenho palavras pra descrever o que foi o contato que eu tive com esse livro. E não fiquem só nessa obra, busquem outras referências pra estudar, pra se aprofundar nessa obra. Inclusive, grande parte do que eu extraí dessa obra, né, foi estudando através de um clube de leitura que eu faço, que eu já recomendei aqui no Cabeceira, que é o clube de leitura do Raul Martins, que eu amo, aprendi muita coisa boa por lá. Então, recomendo fortemente pra quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nessas obras literárias. E é isso. Eu espero realmente que Dom Casmurro seja digno da sua cabeceira. Eu não vou nem fazer a pergunta hoje, porque não tem como Dom Casmurro não ser digno da sua cabeceira. Espero que vocês aproveitem muito ainda esse mês, que vai trazer outras várias obras-primas desse... Eu fico sem palavras. Eu fico sem palavras pra descrever. Gênio literário. O melhor autor da literatura brasileira e um dos melhores autores de toda a literatura do mundo. Então aproveitem muito, que tem muitas resenhas muito boas vindo aí. Falei muito, umas 30 mil vezes, né? E é isso. Eu espero que vocês aproveitem. Curte, comenta qual que é a sua obra preferida de Machado, qual que foi o seu primeiro contato com Machado, e se você ainda não teve nenhum contato, eu acredito que Dom Casmurro seja uma boa opção aí pra você começar. Compartilhe com seus amigos e eu espero vocês na próxima resenha. Tchau!